Bom dia, queridos e queridas, povo de São Gonçalo, povo gonçalense. Hoje, 22 de setembro de 2019, a nossa cidade está comemorando 129 anos. No primeiro ano da República, em 1890, São Gonçalo foi emancipada e tornou-se então uma cidade. Mas a história de São Gonçalo, ela começa bem antes de 129 anos atrás. A nossa história começa logo depois do descobrimento, quando judeus considerados, chamados como cristãos novos, que haviam saído da Espanha, perseguidos lá na Espanha por serem judeus, foram para Portugal. Em Portugal, um decreto os torna cristãos novos, para que eles não fossem perseguidos. Mas continuavam sendo judeus na prática. Eles vieram, muitos deles, com a caravana de Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Inclusive, o conselheiro de Pedro Álvares Cabral, ele era judeu e ele foi uma das pessoas, inclusive, muito amigas de Vasco da Gama, que veio parar aqui em nossa região. Logo depois do descobrimento do Brasil, muitos judeus começam a ser perseguidos também em Portugal. Eles então vêm para a região, várias regiões do Brasil, dentre elas a região do Rio de Janeiro, no entorno da Baía de Guanabara. E eles começam então a ocupar esta região. Um pouquinho depois, no ano de 1555, protestantes franceses também chegam em nossa região. Então essa região que era ocupada há mais de 1000 anos atrás pelos índios tupis, agora os europeus estão aqui e de origem judaica ou protestante estão ocupando essa região do entorno da Baía de Guanabara, principalmente nas margens do rio Guaxindiba, que é o maior rio de São Gonçalo, que desemboca na Baía de Guanabara. É importante nós lembrarmos que a chegada dos estrangeiros, dos europeus, deu-se pelo mar, e que a entrada para o interior do território dava-se pelos rios, e o principal rio que saía nessa região de São Gonçalo era o rio Guaxindiba. Esse nome Guaxindiba vem do tupi, que quer dizer planta à margem do rio, planta à beira do rio. Era um tipo de planta que existia e hoje praticamente não existe mais. São Gonçalo começa a sua história exatamente com os judeus e também com os protestantes. Só depois é que surgem, já no final do século XVI, os portugueses de origem católica, porque o movimento da Contra-Reforma chega ao Brasil, os judeus são perseguidos, muitos são mortos, outros são expulsos, fogem do Brasil, e os protestantes, bem antes disso também, já são expulsos pelos portugueses, como também pelas revoltas indígenas. Bom, depois chegam então os católicos, e aí nós temos oficialmente, com a fundação da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante, hoje no centro de São Gonçalo, a colonização, a efetivação da colonização portuguesa e católica na cidade, aí sim São Gonçalo. A nossa história civilizada começa com judeus, com protestantes e com os católicos. O princípio que rege estes troncos religiosos é o princípio do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como amamos a nós mesmos. Este amor é muito necessário, extremamente importante, para que a nossa cidade, a cidade de São Gonçalo, continue crescendo, prosperando e se tornando uma cidade que possa impactar todo o restante da nossa nação. Nós somos a 16ª cidade de todo o território brasileiro, a 2ª cidade do estado. São Gonçalo tem raízes no amor, que nasce de uma cultura judaico-cristã. Vamos orar para que a nossa cidade, nesses 129 anos, possa de fato voltar aos seus primórdios, ao princípio de tudo aquilo que nutriu no passado a nossa história. Um povo que conhece a sua história constrói a sua identidade. Um povo que desconhece a sua história não consegue construir a sua identidade. Parabéns, povo gonçalense. Amamos São Gonçalo.